Você já se imaginou morando com sua família em uma casa cheia de segredos e eventos sobrenaturais? Pois bem, em A Maldição da Residência Hill, acompanhamos a história da família Crane, que viveu na misteriosa Casa Hill. Somos diferentes. Por causa do lugar onde crescemos. A casa. A série alterna entre o passado e o presente, mostrando a infância dos 5 irmãos enquanto moravam na mansão e também no presente, e como os traumas e as experiências que viveram lá ainda os afetam. No passado, acompanhamos a família tentando restaurar a velha mansão, com o sonho de vendê-la e se mudar, mas eventos inexplicáveis e aterrorizantes começam a ocorrer. Já no presente, os irmãos agora adultos lidam com os fantasmas, tanto literais quanto figurativos, que os assombram. Steven é o irmão mais velho, ele é um escritor de livros de terror. No entanto, ironicamente, ele é o mais cético da família em relação aos eventos sobrenaturais. A Shirley é a segunda mais velha e, como adulta, gerencia uma casa funerária. A Theodora é a irmã do meio, ela é uma psicóloga e talvez a mais reservada. Ela tem um dom especial, que quando ela toca nas pessoas ou em algum objeto, ela consegue sentir emoções e memórias. O Luke é um dos gêmeos da família, que luta contra o vício em drogas e carrega um dos fardos mais pesados em relação aos eventos que ocorrem na casa. A Neil, a outra gêmea, tem uma conexão profunda com os eventos sobrenaturais da casa. O Hugh e a Olivia são os personagens centrais, tanto no passado quanto no presente. Olivia é uma mãe amorosa, mas com o tempo começa a sofrer com as influências da casa. O Hugh, por outro lado, faz de tudo para proteger sua família, e sua jornada como pai dedicado, mas falho, é uma das histórias mais tristes e impactantes da série. Não tem mais que se preocupar, querida. Sabe aquele sonho muito ruim? É claro que eu te acordaria. Essa é mais uma daquelas séries que te pega pelo psicológico e vai te envolvendo até o final. Missa da Meia-Noite se passa em uma pequena e isolada comunidade chamada Crockett Island, onde a vida dos moradores muda drasticamente com a chegada de dois homens misteriosos, um jovem que retorna à cidade após um tempo na prisão e um carismático padre chamado Paul. Come on. What are you doing? Come on. What is wrong with you? Stop it. It's not funny. A chegada desse novo padre coincide com uma série de eventos inexplicáveis que começam a ocorrer na cidade, e muitos deles são considerados verdadeiros milagres. Mas como nem tudo é o que parece, os mistérios começam a se desenrolar, levando a um enredo que explora temas profundos como fé, redenção, culpa e a relação entre o divino e o mundano. Conforme a série avança, o clima de tensão e mistério só aumenta, deixando o espectador constantemente se perguntando até que ponto a fé pode ser usada para justificar o inexplicável. O padre Paul Hill é sem dúvida uma das figuras centrais da série, carismático e misterioso. O padre Paul chega à ilha para substituir o antigo líder religioso e logo conquista a confiança dos moradores. No entanto, a cada sermão ele vai plantando uma semente de dúvida na gente. Qual é a verdadeira motivação desse padre? Riley Flynn é o outro personagem que retorna à ilha, após cumprir pena por um crime que o assombra. Ao longo da série, a relação de Riley com o padre Paul e com a própria comunidade vai revelando muitas das camadas profundas da trama. Agora, se tem um personagem que vai mexer com os nervos do público, é a Beverly. Ela é a típica moradora fervorosa, fiel à igreja e defensora incondicional do padre Paul. Beverly acredita piamente que tudo o que acontece na ilha é parte de um plano divino, e ela vai até as últimas consequências para provar isso. Ficou curioso para saber o que acontece em Missa da Meia-Noite? Te garanto que essa série vai além do terror e mergulha fundo em questões existenciais que vão te fazer refletir.
Se você ainda não assistiu, assista e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. A Maldição da Mansão Bly é uma série de terror que acompanha a história de Dani Clayton, uma jovem americana que aceita o emprego de governanta para cuidar de duas crianças órfãs, Flora e Miles, que vivem na remota Mansão Bly, na Inglaterra. I know what loss is. A princípio, tudo parece ser apenas um trabalho comum, mas Dani logo percebe que há algo estranho acontecendo na mansão. Ela começa a testemunhar eventos inexplicáveis, segredos sombrios e figuras misteriosas que parecem espreitar na escuridão. A série, no entanto, vai muito além do terror. Ela aborda temas profundos, como amor, perda, arrependimento e o peso das memórias. Dani Clayton, que é a protagonista da série, é contratada para ser a governanta da Mansão Bly. E o interessante da Dani é que ao mesmo tempo em que ela tenta proteger as crianças e entender os mistérios da mansão, ela também tem que lidar com o seu passado doloroso. As duas crianças, Flora e Miles, são figuras centrais na trama. A Flora é uma menina doce e tem uma inocência encantadora, mas também parece saber um pouco mais sobre os segredos da mansão. Miles, por outro lado, é um garoto que às vezes parece ser mais maduro do que deveria ser, o que faz a gente questionar o que aconteceu com ele. A atuação das crianças é surpreendente e dá todo o tom de mistério e tensão na história. Owen, que é o chefe da mansão, é um personagem que traz um pouco de leveza para a trama. Apesar de também carregar a sua própria dor, ele é uma figura carismática e cheia de empatia. A Hannah, que é a zeladora da mansão, é uma personagem que parece ter uma conexão muito forte com o lugar. A Maldição da Mansão Bly é uma série que, mais do que te assustar, vai te fazer refletir sobre as emoções e memórias que guardamos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que coloque na tua lista. Essa é uma daquelas séries que vão te deixar intrigado do começo ao fim, com uma trama cheia de mistério e tensão. Arquivo 81 começa com Dan Turner, um arquivista especializado em restaurar fitas de vídeo antigas, sendo contratado para restaurar uma coleção de fitas danificadas de 1994. Estamos procurando um artista. Alguém que possa restaurar uma coleção recentemente adquirida de fitas de vídeo danificadas. Essas fitas pertencem a uma documentarista chamada Melody Penrose, que estava investigando os segredos de um misterioso prédio em Nova York chamado Visser. Conforme Dan restaura e assiste às fitas, ele começa a perceber que o que Melody registrou é muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. Logo, a linha entre o passado e o presente começa a se desfazer, e Dan se vê envolvido em um perigoso mistério que pode ameaçar a sua própria sanidade. Dan Turner é o nosso protagonista. Ele é um arquivista que se especializou em restaurar fitas antigas. O curioso sobre Dan é que à medida que ele vai assistindo às fitas e investigando o que aconteceu no Visser, ele começa a se sentir cada vez mais conectado com Melody, como se estivesse diretamente envolvido nos eventos que correram décadas atrás. A Melody Penrose é a documentarista cujas fitas Dan está restaurando. Em 1994, ela estava investigando os mistérios em torno do prédio Visser, tentando descobrir o que realmente acontecia lá e quem eram os estranhos moradores. Melody logo percebe que o Visser esconde segredos mais sinistros do que ela poderia imaginar. O Virgil Davenport é um homem que contrata o Dan para restaurar as fitas. Ele é uma figura enigmática que claramente sabe mais do que deixa transparecer. Se você gosta de histórias com um toque sobrenatural e um quebra-cabeça para resolver, essa é uma série perfeita para você. E o mais legal é que ela consegue te prender de uma maneira que você nem vê o tempo passar. Na década de 1960, o Dr. Refat Ismail, um cético professor de hematologia,
vê sua vida virar de cabeça para baixo quando começa a vivenciar eventos sobrenaturais que desafiam a sua visão racional do mundo. Por que tudo isso está acontecendo? Até então, Heffat é um homem que acreditava apenas na ciência e no que poderia ser comprovado, mas de repente se vê envolvido em situações inexplicáveis que o forçam a confrontar seus medos e suas crenças. Ao lado de sua ex-namorada Meg, uma cientista que também se vê intrigada pelos fenômenos estranhos, Heffat começa a investigar esses eventos paranormais para tentar encontrar explicações ou quem sabe entender que nem tudo pode ser explicado pela ciência. Paranormal consegue combinar bem o mistério sobrenatural com questões profundas, como culpa, medo e a luta entre a razão e crença. Dr. Heffat, o protagonista da série, é extremamente cético e não acredita em nada que não possa ser provado. Porém, com os acontecimentos sobrenaturais, a sua vida toma um rumo inesperado. Embora ele seja o personagem mais racional da série, ele é constantemente atormentado por memórias do passado. Meg é uma antiga colega de faculdade e ex-namorada de Heffat. Ela é uma cientista também, racional, mas ao contrário dele, está mais aberta a explorar o desconhecido. A Meg tem um papel crucial ao ajudar Heffat a confrontar suas experiências sobrenaturais. A Rosa é uma menina misteriosa que surge no decorrer da série. Ela está conectada aos eventos sobrenaturais que assombram Heffat. Paranormal é uma ótima escolha. Além de ser envolvente, ela traz um estilo de terror diferente do que a gente está acostumado, e isso a torna única. Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste, e depois me conta aqui nos comentários se você gostou dessa indicação. Uma pequena cidade aparentemente tranquila é tomada por um nevoeiro espesso e misterioso. O problema é que esse não é um nevoeiro comum. Ele traz perigos mortais e inexplicáveis que colocam em risco a vida dos habitantes. Não tenham medo. Eu acordei nas montanhas e não lembrava nem o meu nome. Os moradores dessa cidade ficam presos em locais fechados, como uma igreja, um shopping center e algumas residências, tentando sobreviver ao que quer que esteja escondido nessa névoa assustadora. Durante a série, não ficamos presos somente aos perigos externos, também presenciamos conflitos internos que começam a surgir entre as pessoas, mostrando como o verdadeiro terror muitas vezes pode vir da natureza humana. Em O Nevoeiro, cada episódio vai construindo a tensão de forma que você nunca sabe quem é realmente o vilão. Eve é uma professora e mãe super protetora. Ela é uma das pessoas que tenta manter a calma e a razão apesar das situações extremas. Kevin, o marido de Eve, é o típico homem comum que se vê obrigado a assumir o papel de líder. A Mia é uma personagem muito interessante. Ela é uma viciada em drogas que se junta ao grupo principal. Apesar de ser complexa, ela acaba sendo uma das personagens mais humanas da trama. E Adrian é o típico personagem que divide muitas opiniões. Ele é um personagem que, por mais que você possa não gostar dele em certos momentos, ele acaba sendo fundamental para o desenvolvimento da história. O Nevoeiro traz muito suspense psicológico e traz momentos de muita tensão. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você dê uma chance para essa série. E essas eram as indicações de séries de hoje. Se você gostou, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos lançamentos. É isso, fiquem bem e até o próximo vídeo.